Olá, esta é uma gravação áudio do livro Nada a Perdoar. O segredo para uma vida de fluidez e de poder pessoal. Introdução e capítulo 1, lido por mim, a autora Carla Francisco. Introdução. Se há um assunto que considero complexo e delicado é este, porque sei que mexe com os sentimentos das pessoas na base mais profunda do seu ser. E também não acho que exista nada de maior importância a ser entendido do que a arte do perdoar. Ao longo deste manual, há um conceito que é por mim reforçado vezes e vezes sem conta, e que é que perdoar não é desculpar o outro, nem aceitar o que aconteceu. Perdoar é libertar a carga emocional que nos prende num estado energético inferior àquele que verdadeiramente somos. Quando o que aconteceu não afeta mais quem somos, então já perdoamos, porque simplesmente não temos nada a perdoar. Capítulo 1. Perdoar é transformar a dor do passado em amor por ti. Perdoar não é fácil, acho que todos sabemos isso. Mas o que muitos podem não saber é que nunca tem a ver com o perdoar o outro. Perdoar também não é esquecer o que aconteceu ou largar a emoção negativa que sentimos pelo que o outro fez ou não fez. Nem é ter aceitação pelo outro e viver em harmonia com ele. Tudo isto pode sim acontecer, e normalmente acontece com o perdoar, mas é só um efeito secundário, e não só não é necessário, como não é esse o trabalho que precisa de ser feito para o perdão. Aquilo que sentimos pelo outro em relação ao que fez ou não fez é indiferente para o perdão. Há muitas coisas que não gostamos na vida, muitas coisas às quais, se dermos a nossa atenção, vamos sentir forte emoção negativa. E isto inclui comportamentos de outras pessoas. E não é por isso que sentimos que precisamos de as perdoar. Em muitas situações na vida, o nosso trabalho interior e pessoal é um de fortalecer a compreensão e a compaixão pelos outros. E é também um trabalho de manter o nosso alinhamento energético, independentemente das ações dos outros. Mas não é um trabalho interior para o perdão. Por exemplo, quando uma pessoa vê outra a maltratar um animal e automaticamente reage com uma opinião negativa e consequente emoção negativa sobre essa pessoa, deverá fazer o seu trabalho pessoal para libertar esses pensamentos e essas emoções, para não mergulhar o seu ser numa energia negativa. Mas não é uma situação que ela sinta que precisa de perdoar. E para o perdão, aceitar o que o outro fez ou não fez também é irrelevante. Há situações que não devemos mesmo aceitar. Situações é que devemos dar um basta. Nós temos o direito de escolher o que queremos na nossa vida e para a nossa vida, e temos a obrigação de escolher o que é melhor para nós. Situações negativas e prejudiciais para o nosso bem-estar físico, mental e emocional devem ser algo que conscientemente e deliberadamente recusamos aceitar receber, seja de quem for. Perdoar é então libertar, largar a opinião que é ativada em nós sobre nós mesmos, em função do que o outro fez ou não fez, é para nós ou não é, pensa de nós ou não pensa, etc. Perdoar é libertar a mágoa, o ressentimento, a raiva e a tristeza que surgem em função do que acreditamos que a situação representa sobre quem nós somos. E perdoamos realmente quando deixamos de associar o que o outro é e faz, ou foi e fez, ao nosso valor e a quem somos. Esta é a razão porque é muito comum a vergonha associada a uma situação que requer o nosso perdão. Não é a situação que nos causa vergonha, nem que saibam o que o outro fez, mas sim que julguem quem somos em função do que o outro fez ou a forma como nos trata. Por este motivo, a disponibilidade para falar abertamente sobre a situação pode ser um passo importante na nossa aceitação de que a situação não reflete nada sobre nós, mas que apenas representa algo que o outro é e fez, e no máximo algo que atraímos para a nossa vida. Para entendermos que o perdão diz respeito a largarmos a opinião negativa que ativamos sobre nós e não sobre o outro, é preciso sentir e refletir para além da emoção que surge e que automaticamente associamos ao nosso sentimento pelo outro, e perceber que pensamentos sobre nós mesmos surgem associados a essa situação. O que é que diz sobre nós o que o outro fez? Que culpa temos? Que valor temos? O que representa sobre nós? O que significa sobre quem somos? E se isto não for o suficiente para que alguém possa chegar a um momento de realização pessoal, então pode perguntar-se:
O que é que os outros vão dizer sobre mim por causa do que o outro fez? Que valor vão me dar? O que é que os outros vão dizer que esta situação representa e significa a meu respeito? Por exemplo, num cenário mais comum, que é entre pais e filhos, torna-se muito mais difícil o conseguir largar e perdoar, porque temos muitas crenças que nos dizem o que diz sobre um filho ou filha quando um pai, mãe não o ama, e o que nos diz sobre um pai, mãe quando um filho ou filha não o ama. Com frequência, um filho carrega a sua dor por uma vida inteira, oscilando entre a separação e a reconciliação, mas sem nunca conseguir largar a mágoa e o ressentimento do que o progenitor foi na sua vida. E a razão muito simples para isto é que esse filho nunca conseguiu largar a necessidade de que o outro fosse diferente para que ele pudesse sentir-se diferente em relação a si próprio. Muitas destas opiniões de nós sobre nós são difíceis de ver ou de admitir. Muitas vezes porque temos uma ideia diferente sobre qual é a opinião que temos de nós. Muitas vezes porque essas opiniões estão de tal forma enraizadas na nossa personalidade e relacionamentos com os outros que não conseguimos ter consciência da sua presença. Por este motivo, muitas das pessoas que nos fazem mal nem percebemos que o fazem até que algum limite extremo seja ultrapassado. E por este motivo também, temos muitas mais pessoas a quem perdoar do que aquelas que seriam as identificações mais óbvias. Ou por outras palavras, temos muitas mais pessoas com quem criamos laços de mágoa, ressentimento e tristeza do que a nossa consciência nos permite registar. Perdoar é por isso fundamental para um ser livre e uma vida fluida, feliz e bem-sucedida. Fim do capítulo 1.